Um abraço pode ser só um gesto. Ou pode ser o momento exato em que uma mulher decide que quer você por perto, mesmo quando tenta esconder isso. A maioria dos homens acha que conquista está no que dizem, no que ostentam ou no que prometem. Não. O impacto real acontece quando ela sente algo que nem sabe explicar, e isso geralmente começa no jeito que você a envolve com os braços. Um abraço certo desmonta defesas, cria intimidade e revela um lado seu que ela não vê no dia a dia. E justamente por isso ele é perigoso, porque revela quem realmente tem presença e quem só tenta parecer interessante. Quando um homem entende esses segredos, ele para de disputar atenção e começa a provocar conexão emocional de verdade. E é isso que vamos destravar aqui, porque existe uma diferença enorme entre um abraço e um abraço que deixa ela pensando em você pelo resto da noite. Um abraço que mostra segurança. Quando uma mulher se aproxima de um homem, ela percebe imediatamente se ele está presente ou apenas cumprindo o gesto. O abraço que realmente desperta sentimento é aquele que transmite segurança. E isso não tem nada a ver com força física, tem a ver com intenção. Quando você a envolve sem pressa, com firmeza equilibrada, deixando claro que está ali por inteiro, ela sente algo que poucas palavras conseguem provocar. Estabilidade emocional. E estabilidade para uma mulher é profundamente atraente. O erro de muitos homens é abraçar com ansiedade, tensão ou indiferença. Isso cria distância. Já quando você mantém o corpo alinhado ao dela, respira de forma natural e não tenta provar nada, ela percebe maturidade. A sensação é simples. Eu posso relaxar aqui. E quando ela relaxa no seu abraço, você abre espaço para uma conexão emocional mais profunda, algo que faz o cérebro dela ligar sua presença a conforto, calma e proteção. Elementos que despertam atração quase involuntária. Outro detalhe é a forma como você solta o abraço. Homens inseguros largam rápido demais, como se estivessem com medo de parecer carentes. Homens que pressionam por tempo demais parecem dependentes. O equilíbrio está no tempo certo, o suficiente para ela sentir, mas não o suficiente para virar necessidade. Isso mostra controle emocional. E controle emocional é magnético. Primeiro exemplo. Imagine que ela chega tensa depois de um dia pesado. Você não pergunta nada, só puxa ela com suavidade, posiciona a mão nas costas, mantém o peito firme e respira fundo. Em menos de 10 segundos, ela solta o ar. Esse momento cria um ponto emocional, no qual ela associa você à sensação de alívio. Não importa o que tenha acontecido ao longo do dia, a lembrança que fica é do seu abraço. Segundo, o abraço que revela intimidade sem forçar nada. Um abraço nunca deveria parecer um movimento calculado, mas muitos homens transformam esse gesto em uma tentativa artificial de demonstrar interesse. Quando uma mulher percebe esforço exagerado, ela fecha o corpo, afasta a energia e interpreta aquilo como ansiedade. O abraço que realmente mexe com ela é o que cria intimidade sem pressionar, sem exigir resposta emocional imediata. É aquele em que você se aproxima no momento certo, com naturalidade, e deixa ela sentir que existe espaço para confiar em você. A intimidade verdadeira nasce quando seu corpo comunica maturidade. Ombros relaxados, toque consciente, braços que não apertam demais e não ficam soltos demais. É o tipo de abraço que não invade, ele envolve. E isso é raro para ela. A maioria dos homens abraça como se estivesse tentando conquistar aprovação, enquanto a intimidade que atrai não pede nada, apenas existe. Quando você respeita a distância emocional dela e ainda assim oferece presença, ela sente que não precisa se proteger de você. Isso cria uma conexão silenciosa, mais profunda. E a parte mais poderosa é que ela percebe que você não está usando o abraço para ganhar algo. Você está compartilhando algo. Isso muda completamente a forma como ela lê sua energia. Esse tipo de abraço não tenta acelerar sentimentos, não tenta transformar o momento em algo sensual. Ele apenas permite que ela perceba sua autenticidade. E quando ela sente que o gesto é real, nasce um nível de confiança que poucos homens conseguem alcançar.
2. Exemplo. Imagine que vocês estão conversando e ela faz um comentário vulnerável, algo que mostra um pouco do que sente. Você não responde com frases prontas e não tenta consertar nada. Só se aproxima devagar, envolve ela em um abraço leve e contínuo, deixando ela encostar a cabeça no seu ombro se quiser. Isso faz o corpo dela entender que você sabe lidar com profundidade emocional. E isso é extremamente sedutor. Terceiro, o abraço que mostra desejo sem ser agressivo. Existe uma linha muito fina entre um abraço que desperta desejo e um que parece forçado. A maioria dos homens atravessa essa linha porque tenta provar masculinidade demais no toque. Quando um homem pressiona o corpo com intensidade exagerada ou tenta transformar o gesto em algo claramente sexual, ele cria desconforto, não atração. O desejo que realmente conquista aparece quando ela sente que você é capaz de demonstrar interesse sem invadir limites. O abraço que desperta desejo é aquele em que seu corpo comunica intenção, mas controla o impulso. Quando você segura a cintura com firmeza consciente, aproxima o rosto do dela sem tocar demais e deixa espaço para ela decidir se quer aprofundar a proximidade. Ela sente confiança e tensão ao mesmo tempo. E tensão emocional é uma das formas mais poderosas de despertar atração. O toque nas costas, por exemplo, diz muito. Quando sua mão se posiciona de forma estável, não apressada e não exploratória, o corpo dela entende que você tem domínio de si mesmo. Isso ativa um tipo de desejo que não nasce do corpo, mas do psicológico. Ela começa a imaginar como seria estar ainda mais perto de você. E quando a imaginação trabalha a seu favor, você já está no caminho certo. Outro ponto decisivo é o ritmo. Homens inseguros aceleram. Homens agressivos apertam demais. Homens emocionalmente maduros mantêm calma. E essa calma é extremamente sedutora. O que faz ela se apaixonar não é a força, é o controle. Não é o contato intenso, é o contato intencional. 3. Exemplo. Vocês estão em um encontro e ela diz que sentiu saudade. Você se aproxima devagar, coloca a mão na parte baixa das costas dela e puxa com firmeza equilibrada. Seu peito toca o dela, mas você não pressiona. Seu rosto fica próximo, mas não colado. Esse equilíbrio cria um silêncio cheio de tensão e ela sente que você deseja, mas sabe conduzir, e isso mexe profundamente com ela. 4. O abraço que mostra presença emocional. Uma mulher distingue imediatamente quando um homem está ali de verdade ou quando está apenas repetindo um gesto automático. O abraço que realmente mexe com ela é aquele em que você não está apenas usando o corpo, você está entregando presença. Quando uma mulher sente que você está conectado ao momento, ela começa a se abrir emocionalmente sem nem perceber, porque o corpo dela interpreta esse tipo de presença como segurança emocional e maturidade masculina. Homens que abraçam enquanto pensam em outra coisa, olham para os lados ou tentam manter uma postura fria, criam distância. Já o homem que mantém um abraço com intenção verdadeira transforma um simples toque em uma experiência emocional. Não é sobre apertar mais forte, é sobre transmitir que você está ali, atento ao modo como ela respira, ao ritmo dela, à energia dela. Isso faz ela se sentir percebida, e ser percebida é uma das maiores necessidades emocionais femininas. A presença emocional faz com que ela pare de analisar tanto e comece a sentir. Isso atinge diretamente o vínculo emocional. E vínculos emocionais são o que definem quando uma mulher realmente se apaixona. Quando ela percebe que você não é distraído, não é desconectado e não está apenas abraçando por abraçar, ela passa a te ver como alguém diferente do comum. Esse tipo de abraço também impede mal-entendidos. Quando um homem transmite calma, clareza e foco, ela entende que aquele momento tem significado. E quando algo tem significado, o corpo dela registra. Ela leva a sensação para casa, pensa naquilo antes de dormir e começa a conectar sua imagem ao sentimento que o abraço causou. Esse é o tipo de impacto que muitos homens subestimam, mas que define se ela vai lembrar de você amanhã ou tentar te esquecer. 4. Exemplo.
Vocês estão despedindo depois de um encontro e ela fala algo simples como: "Foi legal hoje?" Em vez de um abraço rápido, você a envolve devagar, mantém a respiração alinhada e deixa ela sentir que aquele momento importa para você. Nada exagerado, nada performado. Só presença. E isso para ela é inesquecível. Quinto, o abraço que transmite mistério e calma ao mesmo tempo. Existem homens que entregam tudo no abraço. Emoção demais, pressa demais, intensidade demais. E fazem isso achando que quanto mais sentimento colocarem, mais impacto causam. Só que, na verdade, o que realmente mexe com uma mulher é quando o abraço equilibra duas coisas que parecem opostas: calma e mistério. Quando ela sente que existe profundidade em você, mas não consegue decifrar tudo de uma vez. Esse tipo de abraço não tenta revelar todo o seu emocional. Ele abre uma porta, mas não escancara. E isso desperta curiosidade. Uma mulher pode se sentir atraída por vários homens, mas ela se apaixona pelo homem que desperta interesse emocional contínuo. Aquele que não entrega tudo ao mesmo tempo, mas deixa claro que existe muito mais ali. A calma dentro do abraço é o que faz ela confiar em você. O mistério é o que faz ela pensar em você depois. Quando você combina os dois, ela sente que está nos braços de alguém que não precisa provar nada e que, ao mesmo tempo, guarda uma profundidade masculina que ela quer descobrir. Esse equilíbrio raramente aparece na vida dela, por isso o impacto é tão grande. A maneira como você segura a parte superior das costas, como inclina o rosto levemente, como mantém o corpo firme sem parecer carente. Tudo isso desperta nela uma sensação poderosa. Ele é estável, mas não é previsível. E essa mistura é extremamente sedutora. É como se o abraço deixasse claro que você é um homem que sente, mas que não entrega sua alma no primeiro contato. Um homem forte, mas não fechado. Acessível, mas não óbvio. Esse tipo de energia faz ela lembrar do momento mesmo quando tenta ocupar a mente com outras coisas. Ela sente falta do jeito como você a envolveu, e não porque o abraço foi intenso demais, mas porque foi equilibrado, profundo e cheio de camadas que ela ainda não entendeu completamente. 5. Exemplo. Ela te encontra depois de alguns dias e sorri. Você a puxa devagar, abraça firme, mas mantém o rosto em silêncio perto do dela. Não diz nada, só deixa a energia falar. E esse silêncio carregado faz ela pensar: o que ele tem que eu não consigo explicar? 6. O abraço que mostra controle emocional. Um homem que sabe abraçar sem deixar que suas emoções escapem de forma desorganizada desperta um respeito silencioso em uma mulher. Controle emocional não significa frieza, significa equilíbrio. É quando você está perto dela, sentindo atração, sentindo conexão, mas ainda assim mantém sua postura, seu ritmo e sua serenidade. Esse tipo de energia faz ela se sentir protegida, não pressionada. Quando ela percebe que você é capaz de sentir sem perder o próprio eixo, algo dentro dela relaxa. Ela entende que você não é guiado por impulsos, que não quebra facilmente, que não se desespera por atenção. Isso transmite maturidade e estabilidade, qualidades que para ela são extremamente valiosas. A presença masculina só se torna realmente atraente quando é acompanhada de calma. É essa calma que faz ela se sentir segura ao se aproximar. E o mais curioso é que ela percebe esse controle mesmo sem palavras. Está no ritmo da respiração, no toque que não treme, na postura que permanece firme, mesmo quando o momento é íntimo. Quando você não demonstra ansiedade através do abraço, ela lê isso como força emocional. Quando você não tenta transformar tudo em intensidade exagerada, ela sente que você é capaz de conduzir. Isso cria um tipo de confiança que raramente se desfaz. A verdade é que a maioria dos homens se perde na própria emoção. Ficam tensos, apressados ou carentes. E esse excesso quebra o encanto. Já quando você controla a própria energia, ela começa a sentir algo mais profundo: admiração. E a admiração é um dos caminhos mais rápidos para o início do apego emocional. O controle emocional dentro do abraço mostra que você é um homem que sente, mas não desmorona.
que deseja, mas não implora, que se conecta, mas não se perde. E isso cria uma atração estável, madura e extremamente envolvente. Exatamente o tipo de energia masculina que faz uma mulher querer ficar. Sétimo, o abraço que faz ela se sentir escolhida. Uma mulher percebe quando um homem a abraça de um jeito que deixa claro que ela não é mais uma. Esse tipo de abraço não depende de força, nem de técnica, nem de algum truque. Ele nasce da forma como você direciona sua energia exclusivamente para ela naquele momento. Quando uma mulher sente que está sendo escolhida, não tolerada, não suportada, não tratada como obrigação, algo muda imediatamente dentro dela. Homens que abraçam enquanto olham o celular, verificam o ambiente ou mantêm a mente em 1000 lugares, mostram sem perceber que ela não é prioridade emocional. E isso diminui qualquer conexão. Já o homem que a acolhe com atenção silenciosa, que faz ela sentir que nada mais divide seu foco, transmite um valor emocional altíssimo. Ela entende que tem espaço na sua vida. E não só isso. Entende que você a quer ali. Esse sentimento de ser escolhida acende algo muito forte no emocional feminino. Não é carência, é reconhecimento. É perceber que você não está ali por conveniência, mas por vontade. O corpo dela relaxa diferente, a respiração muda, a forma como ela te olha depois muda, porque o abraço passa a ser mais do que contato físico. Ele vira confirmação emocional. E isso cria um detalhe poderoso. Quando ela sente que é escolhida, ela começa a escolher você também, de forma natural, involuntária e profunda. É nesse ponto que os sentimentos começam a se desenvolver com velocidade, e não porque você forçou algo, mas porque ela sentiu que existe reciprocidade emocional. Quando você desperta isso, ela passa a enxergar sua presença de um jeito completamente diferente. Esse tipo de abraço não é dramático, não é exagerado e não pede respostas. Ele simplesmente mostra que, naquele instante, ela é sua prioridade. E essa sensação é uma das mais impactantes para uma mulher. Quando ela percebe isso, a conexão deixa de ser casual e começa a se tornar pessoal. É aí que o apego emocional começa a crescer sem resistência. 8. O abraço que faz ela sentir paz ao seu lado. Uma mulher pode até se atrair por um rosto bonito, uma conversa interessante ou uma presença confiante. Mas o que realmente faz ela se apaixonar é quando um homem cria paz dentro dela. E um abraço é um dos meios mais rápidos de transmitir essa sensação. Paz não é silêncio, é estabilidade. É o corpo dela entender, sem esforço, que ao seu lado não existe guerra, disputa ou tensão desnecessária. Quando você abraça com calma, sem pressa, sem tentar provar qualquer coisa, ela sente que pode finalmente baixar as defesas que carrega o dia inteiro. Isso é raro. O mundo exige força constante dela. O trabalho, a rotina, as situações emocionais. Tudo isso consome energia. Mas quando ela entra no seu abraço e sente descanso, algo muda profundamente. De repente, você deixa de ser apenas um homem, passa a ser um lugar. E homens que conseguem criar essa sensação são inesquecíveis. Ela pode até tentar não se apegar, pode tentar manter distância, pode tentar negar o que sente, mas o corpo dela já registrou a paz. O corpo não mente. O emocional dela começa a se reorganizar ao redor dessa sensação, porque mulheres não se apaixonam por quem as deixa agitadas o tempo inteiro. Elas se apaixonam por quem traz equilíbrio. Quando você abraça com estabilidade, transmite que não está ali para competir, controlar ou ficar provando masculinidade. Você está ali para compartilhar presença. Isso cria segurança emocional. E segurança emocional é uma das coisas que mais fortalecem o vínculo feminino. É nesse tipo de abraço que ela pensa: eu posso ser eu aqui. E quanto mais ela sente paz ao seu lado, 82 mais ela deseja estar perto. Não por necessidade, mas porque o corpo dela escolhe você. E quando o corpo escolhe, o coração segue logo atrás. 9. O abraço que expõe a diferença entre homens imaturos e homens preparados. Muitos homens acreditam que sabem abraçar, até o momento em que uma mulher percebe, no primeiro toque, que falta profundidade emocional.
o abraço se torna raso quando o homem está mais preocupado em parecer forte do que em realmente estar presente. E isso cria um contraste enorme entre aqueles que têm maturidade emocional e aqueles que ainda estão presos em atitudes adolescentes. Quando um homem abraça de forma apressada, inquieta ou insegura, ele mostra mais sobre si do que imagina. Ela percebe, ela sente, e isso revela falta de estrutura interna. A verdade é que muitos homens tentam compensar essa fragilidade com postura, voz, aparência ou até arrogância. Mas nada disso engana uma mulher quando ela sente sua energia durante um abraço. O homem preparado não tenta provar masculinidade. Ele é masculino na maneira como conduz o momento. Ele não aperta demais tentando demonstrar força, não usa o abraço para exigir atenção e não transforma o contato em uma disputa de poder. Ele deixa o gesto falar por ele e isso demonstra estabilidade emocional. Quando você transmite estabilidade, ela sente desejo. Quando você transmite desequilíbrio, ela sente distância. Esse ponto é importante porque muitos homens se sabotam aqui sem perceber. Eles acham que precisam mostrar atitude, mostrar firmeza, mostrar desejo. Mas tudo isso perde valor quando falta autocontrole. Uma mulher sente quando está nos braços de alguém que domina a própria energia e sente também quando está nos braços de alguém emocionalmente perdido. Essa diferença é o que define se ela vai querer se aproximar ou se vai manter você apenas como mais uma experiência descartável. O abraço expõe a verdade que muitos homens tentam esconder. A maturidade emocional não se finge, ela aparece. E se você não desenvolve isso, qualquer mulher emocionalmente inteligente vai perceber na hora. Essa parte não é para te atacar, é para despertar você. Homens que evoluem emocionalmente se tornam raros, desejados e inesquecíveis. Homens que não evoluem continuam reclamando de resultados que eles mesmos criam. E se você quer ser lembrado, respeitado e desejado, o seu abraço precisa refletir a sua mentalidade, não sua carência. 10º, o abraço que acontece no momento exato, não um segundo antes, nem um depois. Um dos maiores erros masculinos é tentar criar conexão na hora errada. Quando um homem força a intimidade antes do momento se formar naturalmente, ele quebra completamente a energia entre ele e a mulher. E isso não acontece porque ela não gosta dele. Acontece porque o corpo dela não foi preparado emocionalmente para aquele toque. Timing importa, muito mais do que os homens imaginam. O abraço certo acontece quando o clima emocional já está construído, quando ela está aberta, quando a conversa flui, quando existe troca de olhares que sustentam o momento, quando a tensão está no ar sem esforço. Quando você sente isso e age com naturalidade, o abraço se torna quase inevitável. Ele vira parte da atmosfera e não uma tentativa barulhenta de criar algo à força. Homens que abraçam cedo demais parecem ansiosos. Homens que abraçam tarde demais parecem desconectados. Já o homem que entende o tempo certo desperta algo muito profundo, confiança. Ele mostra percepção emocional, sensibilidade masculina e controle. E isso faz com que o abraço não seja apenas físico, ele se torne simbólico. Ela entende que você percebe nuances, que você lê o ambiente, que você não está desconectado do que ela está sentindo. Esse tipo de sincronia cria um efeito poderoso. Ela sente que você entende ela sem precisar que ela explique. E essa sensação é rara, intensa e profundamente envolvente. Quando você abraça no momento exato, ela não só corresponde, ela se entrega. E quando uma mulher se entrega emocionalmente, mesmo que por alguns segundos, isso muda completamente a forma como ela passa a olhar para você. A verdade é que nada conquista mais do que percepção. E o abraço que acontece na hora certa prova que você tem exatamente isso. No final de tudo isso, existe uma verdade que muitos homens evitam encarar. Uma mulher não se apaixona pelo que você fala. Ela se apaixona pelo que seu silêncio faz ela sentir. E um abraço é exatamente isso. Silêncio com significado.
A maioria dos homens perde mulheres incríveis, não porque é bonzinho demais ou ruim demais, mas porque não sabe transmitir presença, intenção e maturidade no momento certo. E o mais controverso é que muitas mulheres já decidiram se querem algo sério com você antes mesmo de você dizer uma palavra. Simplesmente pelo jeito que você tocou nelas. Se algo que discutimos aqui te atingiu de alguma forma, compartilha nos comentários o que você já viveu, o que você percebeu e até onde você acha que precisa melhorar. Eu vou ler tudo e responder, porque a intenção aqui é criar uma comunidade de homens que realmente evoluem, não só nos relacionamentos, mas em caráter, postura e propósito. E claro, curta, compartilhe e, acima de tudo, se inscreva no canal. Isso é essencial para que eu continue trazendo conteúdo direto, verdadeiro e sem filtros como esse. Agora, me diga uma coisa. Se eu te dissesse que existe um tipo de toque ainda mais poderoso que o abraço, um que faz uma mulher pensar em você por dias, você estaria pronto para aprender? Nos vemos no próximo vídeo.